Rita Soares, sou teóloga, pedagoga, tenho alguns cursos de aperfeiçoamento, de pós, mas eu não vim falar sobre mim, eu vim falar sobre o método ensino respeitoso através da Bíblia Sagrada. O ensino respeitoso através da Bíblia Sagrada é algo que nós já temos, mas que vem inovar, vem modificar, vem nos relembrar de algo que nós já temos desde a antiguidade, que é algo que é milenar, mas que nós, através dos tempos modernos, fomos nos esquecendo. Então, o ensino respeitoso não é algo novo, mas é um método onde você vai aplicar todos esses ensinamentos de uma forma em que você vai estar colocando em sua vida, na educação. Nós temos visto nos últimos tempos, nas últimas épocas, que há uma dificuldade muito grande de ensinarmos as nossas crianças, do aprendizado das nossas crianças. Nós temos muita dificuldade na área comportamental. Nós estamos lidando hoje com muitos problemas de distúrbios comportamentais. Estamos lidando com muitas dificuldades e desafios. Então, o método ensino respeitoso, ele vem trazer uma inovação, ele vem trazer uma mudança de hábitos, uma mudança na educação, uma mudança de estilo de vida, para que você e eu possamos não só usufruir, mas passar para as pessoas que estão necessitando deste método e principalmente educar as nossas crianças. O ensino respeitoso, ele tem como base o respeito à criação divina, respeito a Deus e o respeito à criação, a tudo que se fala sobre ser vivo, sobre vida e principalmente nós, seres humanos. O respeito da forma que fomos criados, a nossa própria natureza, a natureza que nós herdamos do nosso Criador e das nossas genéticas, da nossa forma genética que fomos criados. Então, o ensino respeitoso, ele é um ensino, um método desafiador, onde nós vamos lidar não só com a didática, mas também com o comportamento humano, onde nós não vamos de contra ao que já está criado, mas vamos inovar no sentido de respeitar a natureza de cada ser humano e principalmente das nossas crianças, porque cada criança é um ser individual. Deus trata conosco de forma individual, de pessoa para pessoa, porque Ele sabe as peculiaridades que há dentro de cada um e no ser de cada um. A nossa proposta é justamente saber lidar, saber educar com princípios da Bíblia, respeitando a natureza e o propósito
de Deus para cada indivíduo. É algo complexo, mas algo que não é impossível de se exercer e de se aproveitar de forma positiva, de forma adequada, para que possamos usufruir de uma vida saudável, de uma vida muito mais qualitativa e principalmente feliz, que é o que nós precisamos ser nesses últimos tempos. O desafio deste século, o desafio desta época que nós vivemos é sermos felizes. Felizes com o que temos, felizes com o que somos, felizes como fomos criados. E muitas das vezes nos sentimos frustrados porque queremos ser o que não somos, queremos ter aquilo que não temos. E muitas das vezes passamos isso também para as nossas crianças. Queremos que as crianças sejam aquilo que elas não são, que elas façam aquilo que nós não fazemos. E é sobre isso que o método ensino respeitoso vem abordar, vem aplicar em nossas vidas um método, um sistema de educação onde nós vamos nos reeducar, vamos nos reiterar da vontade de Deus para com cada um. E por que a Bíblia? Por que a Bíblia? Porque o ensino respeitoso através da Bíblia. Porque nós sabemos que a Bíblia é o princípio de tudo. É o princípio da criação, é o princípio de todas as coisas. Na Bíblia contém toda a sabedoria que o ser humano pode adquirir. Através da Bíblia, nós podemos alcançar uma vida plena, uma vida que realmente nós almejamos. E nós começamos aqui a falar sobre uma epístola, uma carta que Paulo, o apóstolo Paulo, que todos conhecem, o apóstolo Paulo fez ao seu discípulo Timóteo. Foi a primeira carta que ele fez, que fica no capítulo 6, do versículo 3 ao 5, que diz: se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as palavras, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina segundo a piedade, esta pessoa é soberba e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins e suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja fonte de lucro. Então nós sabemos que a verdade está na Bíblia. E a Bíblia, ela é incontestável. Foi feita por Deus, criada com inspiração de Deus a homens que escreveram, que deixaram nos primórdios, na antiguidade, para que nós pudéssemos ser ensinados. E eu falo isso com muita propriedade, porque se nós formos olhar, né, Paulo, ele ensina que Cristo guarda todo o tesouro da sabedoria. Ele guarda todo o tesouro da ciência. Ou seja, tudo que o ser humano ele descobre,
ele já está guardado nele. Já está guardado em Deus, já está guardado com Cristo. Nós descobrimos algo que já existe, porque Deus já criou todas as coisas. Então, tudo que nós venhamos a descobrir através da ciência, através do conhecimento, já existe, que foi criado pelo ser de muito mais alcance, muito mais conhecimento, que foi Deus e seu Filho, Cristo. Então, é baseado nisso que nós temos a certeza de que nós precisamos basear a nossa vida, o nosso estilo de vida. Nós devemos tratar as pessoas, nós devemos viver e conviver com as pessoas. Nós devemos ensinar as nossas crianças na escola, onde quer que elas estejam, princípios bíblicos, porque através dos ensinamentos da Bíblia, das Escrituras Sagradas, é que as nossas crianças vão se revelar verdadeiramente homens e mulheres realizados, felizes, homens e mulheres verdadeiramente bem-sucedidos. E eu me baseio não nas minhas palavras, mas na própria história, nós sabemos que a Bíblia, ela contém princípios científicos, ideias de ciências. Então, o ensino respeitoso através da Bíblia, ele não vem para confrontar nenhum tipo de ciência, mas sim confirmar e mostrar que através do ensino respeitoso à Bíblia, nós vamos obter resultados, porque muito antes da ciência, a Bíblia já era o teor da sabedoria, o teor da ciência. Então, quando nós ensinamos, ou quando nós aprendemos a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, nós vamos estar andando alinhados com a ciência moderna, nós vamos andar alinhados com a sabedoria e com princípios que vão reger a nossa vida e vão nos ajudar a ensinar e fazer de nós pessoas e formarmos pessoas melhores. E sermos bem-sucedidos e felizes. E nós podemos ver aí com vários argumentos. Eu vou falar alguns argumentos para que você se conscientize que o ensino respeitoso, o método ensino respeitoso através da Bíblia, ele tem base, ele não é algo que seja de aventureiros, não, ele é algo firme, de base sólida, com princípios sólidos. Então, a Bíblia, ela revela conhecimentos antes da ciência moderna. Então, eu vou dizer a você que muito antes da ciência se tornar, a Bíblia já era a própria ciência. A Bíblia já era o fundamento. A Bíblia já era o princípio. Então, seguirmos os princípios bíblicos e educarmos através dos princípios bíblicos não é nada mais elementar do que
seguirmos aquilo que realmente deve ser seguido e deve ser feito e deve ser colocado em prática. Então, nós vemos, em Jó, no capítulo 26, no versículo 7, ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Jó estava falando de Deus, que ele estende o norte sobre o vazio, sobre nada, sobre onde não existe nada, e suspende a terra sobre o nada. Então Jó ali, ele estava descrevendo a terra suspensa no espaço, algo que só foi comprovado pela ciência muitos séculos depois. Então, Jó ali, no livro de Jó, nós já vamos encontrar um conhecimento muito antes da ciência. É ele que está assentado sobre o globo da terra, cujos habitantes são como gafanhotos. Ele estende os céus como a cortina e desenrola como tenda para neles habitar. A Bíblia já está narrando que o nosso Deus, ele está assentado sobre o globo da terra. Então, nós vemos que Deus, ele é o autor da verdadeira ciência. Nós podemos também comprovar em Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o sábio aqui, ele está nos ensinando que quando nós tememos a Deus, e guardamos os seus princípios, né? Guardamos os seus princípios. E qual é o princípio? É temer a Deus, é acreditar na existência, saber que Ele é que criou todas as coisas. Muito antes de nós falarmos de ciência, Deus já tinha instituído todas as coisas. Ele é a própria ciência. Aleluia. Então, nós sabemos que as pessoas que elas menosprezam esse temor, né? Esse temor, elas fogem da sabedoria e da instrução. Elas fogem. Então, a Bíblia afirma que todo verdadeiro conhecimento, inclusive científico, vem de Deus. Foi Ele que criou todas as coisas. Nós vemos também na carta de Paulo à igreja de Colosso, aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 3, ele fala: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, Paulo ali, ele está ensinando que Cristo guarda todo o tesouro da sabedoria e da ciência. Em Cristo, em Deus é que está toda a sabedoria. Então, se há uma forma de se viver, há uma forma de se ensinar, há um método educativo, é através da Bíblia, é através da sabedoria de Deus. Não há outra forma de se ensinar, não há outra forma de se educar, não há outra forma de se viver, a não ser através dos ensinamentos, dos princípios bíblicos, né? Então, nós sabemos que toda forma de sabedoria, de ciência, tudo que o ser humano pode desenvolver,
está guardado em Deus, está guardado em Cristo, está dentro das Escrituras Sagradas. Nós podemos ver também que as leis naturais, elas foram criadas por Deus. E nós podemos ver isso em Jeremias, no capítulo 33, 25, que diz assim: assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, se eu não tiver estabelecido as leis do céu e da terra. Então nós sabemos que todas, não há exceção para todas as leis naturais de tudo que acontece no universo, está sendo e vai ser sempre regidas por um ser muito, muito maior do que nós podemos pensar que é Deus. Então, Deus, ele aqui em Jeremias, no capítulo 33, 25, ele está afirmando ter estabelecido as leis fixas do universo. É exatamente o que a ciência moderna estuda. Então, você pode observar que a Bíblia, ela está bem antecipada da ciência. Antes da ciência existir, a Bíblia já fazia, já afirmava princípios e leis fixas para governar o universo. Nós podemos ver também na Bíblia, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Então, o próprio universo, ele revela conhecimento. A ideia de que há uma ordem, de que há leis, de que há uma estrutura, como a ciência também comprova. Então, da mesma forma que a ciência comprova que há ordem, há leis, que há estrutura, que o universo ele já revela em si o conhecimento, não é mesmo? Então, o nosso Deus, a Bíblia, ela já declarava isso há milhares de anos atrás. Então, esses versículos, eles provam que a Bíblia já falava verdades científicas, antes mesmo delas serem descobertas. Ela mostra que Deus é a fonte da ciência verdadeira, que a criação tem leis naturais fixas, que o ser humano apenas descobre, mas foi Deus quem criou. Então, nós podemos usar da nossa inteligência e ver que se nós temos uma fonte daquele que criou, nós podemos ir direto nessa fonte, nós podemos receber dele conhecimento, destreza para aplicação para a nossa vida e para educar as nossas gerações futuras. Nós sabemos que quando um fabricante, uma pessoa que inventa, vamos dizer aí um exemplo, um robô, quando há um defeito, ou até mesmo um veículo, um automóvel, quando há um defeito, o fabricante, ele se responsabiliza e ele sabe como lidar, porque foi ele que criou, foi ele que inventou, foi ele que fez.
Então, nada mais óbvio do que você buscar na fonte de quem criou, de quem fez todas as leis. Nós podemos ver que há várias áreas da ciência, existem áreas da ciência que foram inspiradas pela Bíblia. Nós podemos ver a medicina, a oceanografia, a astronomia e muitas outras, a própria educação. Se nós pudermos olhar assim de uma forma mais direta e rápida, nós vemos aí na medicina, na saúde pública. Lá em Levítico, no livro de Levítico, no capítulo 13, 15, fala da quarentena, das doenças contagiosas, da lepra. Nós podemos ver em Levítico, no capítulo 11, a orientação sobre os alimentos limpos, os alimentos impuros, que hoje a ciência comprova que muitos animais eles são impuros, como porco, marisco e outros, que têm muito mais risco de transmitir doenças. Nós vemos aí a oceanografia, né? No Salmo 8, no versículo 8, no verso 8, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. As veredas dos mares sugere o quê? Correntes oceânicas.